Olá pessoal, aula de Física com o professor Beto Lopes. Vamos estudar na aula de hoje ainda mudança de estado físico, e em mudança de estado físico vamos estudar diagrama de fases, tá? Um assunto bem tranquilo. Então vamos aqui, esse material foi preparado com base no nosso livro didático, pode acompanhar aí no livro, nesse capítulo, que todo esse conteúdo você encontra no livro. E antes de apresentar o conteúdo, trouxe aqui a atividade da última aula, uma atividade extra, né, que eu passei. Só fazer a correção aqui com vocês, tá? Já recebi muitas devolutivas, mas mesmo assim, eu quero fazer aqui a correção para a gente analisar se estão todas corretas. Então, diz o seguinte, ó. Os metais, galho e rubídio, têm seus pontos de fusão e ebulição descritos na tabela. Então tá aqui a tabela. Certo? Aí pede o seguinte: o que acontecerá se ambos os metais ficarem expostos à temperatura ambiente, estando, né, esta a 27 graus Celsius? Então queremos saber qual o estado físico. Então vamos responder aqui. Vamos responder o nosso item A. Bom, e aqui o nosso item B. Então nós vamos localizar, tá certo? 27 graus Celsius aqui nessa tabela, tá? Ponto de fusão é o ponto onde a substância sai do estado sólido para o estado líquido. Então, a esse ponto aqui, há essa mudança, saindo do sólido para o líquido. Então, o que estiver antes dessa temperatura vai estar no estado sólido, tá? Aqui, sólido. Né? Chegou aqui, começa a mudar de sólido para líquido e passou daqui, líquido. Né? Tá certo? Chegou na temperatura de ebulição, aqui é onde a substância sai do estado líquido para o estado gasoso. Então o vapor, né? Então aqui o estado gasoso é a partir daqui. Então, sabendo disso, basta você localizar onde vai estar 27 graus aqui, ó. Observe, 29,7, né? Então 27 está antes do 29. Então você vai encontrar por aqui o 27, ó. Vai estar por aqui, por dentro, tá certo? Vai estar nesse espaço aqui, por exemplo, que é sólido, tá? E o rubídio, 39, né? Temperatura de fusão. Então 27 vai estar antes do 39. Então 27 também estaria antes, tá? Então ambos, ó, no estado sólido, né? Estado físico sólido, por isso demonstramos aí. Ok? Vamos para o item B. Qual o estado físico dos dois metais num deserto onde a temperatura chega a mais de 40 graus Celsius? 40, né? Mais de 40, né? Então, vamos localizar aqui onde vai estar 40. Ó, nós sabemos que aqui é sólido, tudo aqui é sólido, assim? Aqui, esse intervalo é líquido, líquido. E aqui é gasoso, gasoso. Então, vamos localizar aqui onde vai estar 40, ó. Então, ó, 29, né? Aí, até chegar no 2403, você vai ter o 40. Então, 40 vai estar por aqui, ó. Supomos que o 40 esteja aí, certo? E do rubídio, ó, 39. O 40 vai estar pertinho lá, mas é depois dele. Então, isso aqui, ó, estão na faixa do líquido. Então, item B, líquido.
por isso, tá? Um assunto bem tranquilo, que aí você pode acertar as questões, né, com a maior facilidade, ok? Vamos agora para o assunto da aula de hoje, mais específico, um novo conteúdo. Diagrama de fases, tá? Diagrama de fases, um assunto bem interessante, muito presente nas avaliações, tá? E envolve muito aqui química e física, tá? De modo que nós vamos estudar na física os fenômenos físicos, a influência da temperatura e da pressão, tá certo? Nesses estados. Por isso que esse assunto é trabalhado também em física, tá? Então esse diagrama aí vai mostrar, certo? A relação de pressão com temperatura. Nós temos aqui nesse eixo aqui, ó, no eixo horizontal aqui, está mostrando a temperatura, a variação da temperatura, e nesse eixo aqui, certo? Está mostrando a pressão. Aí nós vamos analisar qual é essa relação entre pressão e temperatura no comportamento das substâncias, tá? Então, o diagrama de fases, né? Ele é composto por 3 curvas, né? Tá? O diagrama A é válido para quase todas as substâncias, enquanto o diagrama B para poucas exceções, como a água, o ferro, o bismuto, o antimônio, né? Então, esse aqui nós estamos mostrando o diagrama A, ó, certo? Ele é presente, ele representa, né, o diagrama da grande maioria das substâncias, certo? A grande maioria. O B, o diagrama B, certo? Esse aqui, certo? É de algumas substâncias apenas, tá certo? Algumas exceções, ó. Água e algumas substâncias são as exceções. O geral que a gente, né, analisa, tá certo? É esse aqui, tá? O diagrama A. Então, vejamos, né, o que acontece, tá certo? Quando você pode variar a temperatura e qual a relação com a pressão. E por que a gente estudar isso aqui? O que isso aqui significa? Então, vejamos o seguinte, ó. Nós temos aqui, ó, três curvas, ó. A curva 1, aqui vai daqui para cá, tá certo? A curva 2 e a curva 3. Relacionando aqui os 3 principais estados físicos: sólido, líquido, certo? E vapor. Relacionando esses 3 aí, tá? Então vejamos o seguinte, ó. O trecho 1, tá certo? O trecho 1, esse trecho aqui, ó, tá? Ele vai significar, ó, a curva de fusão ou solidificação, tá? Então, aqui, certo? A curva, certo, de fusão. É a curva que separa o estado sólido do estado líquido. Aqui, ó, nós temos aqui, ó, para cá é sólido, para cá é líquido. Então, essa curva está separando. O que você tiver de substâncias nesse espaço aqui, é porque vai estar no estado sólido. Aqui dentro, no estado líquido. O que tiver em cima, bem em cima da curva, aqui, onde eu estou clicando, vai coexistir substância nos 2 estados, porque está acontecendo a transformação. Mas o que tiver fora, para cá é sólido, para cá é líquido, certo? Então isso é que o gráfico está dizendo, certo? Isso para a gente. Cada ponto da curva corresponde ao estado, né? Cada ponto aqui, ó, né, de coexistência da fase sólido e líquido, como eu expliquei. Um material que apresenta condições de pressão e temperatura sobre esse trecho estará em fusão ou solidificação, ok? Agora o trecho 2, vamos estudar o trecho 2, está aqui, esse aqui, ó. Nós estudamos o trecho 1. O trecho 2 é a curva de vaporização ou condensação. É a curva que separa os estados líquido e gasoso. Em cada ponto da curva coexiste as fases líquidas e gasosa. Então, aqui é onde é a fase que separa, é o limite que vai separar a substância do estado
líquido se tiver aqui. Está no líquido. Né? E se tiver aqui dentro? Vapor. E se tiver bem no meio aqui, coexiste ao mesmo tempo líquido e vapor. É quando está acontecendo a transformação, tá? E o trecho 3, né? Curva de sublimação ou ressublimação. Nesse caso aqui, ó, o trecho 3 é daqui até aqui, certo? Observe que aqui é o caso de substância que sai diretamente do estado sólido para o estado de vapor, sem passar pelo líquido, ó, certo? Ou então de vapor para sólido. Assim sendo, se você localizar uma substância aqui, ó, você pega uma substância X, por exemplo. Aí ela está aqui. Uma substância Y está aqui. Uma substância T está aqui. Aí você vai relacionando o gráfico aqui, ó, a essa temperatura, e isso aqui, né, a essa pressão. Aqui a temperatura, ó, e aqui pressão. Então, você localizou aqui dentro, então você vê que está no estado de vapor. Aí você quer a substância X. Aí ela vai ter aqui uma temperatura e uma pressão. Você pegou o ponto, colocou aqui dentro, está aqui dentro, então está sólido. E o Y está líquido, tá? Então, esse gráfico você pode analisar. E mais, se estiver bem em cima aqui, vai coexistir nos dois estados, tá? Mas aqui, gente, aparece, tá, uma situação aqui, ó, específica, tá? Pontos específicos, que é o ponto triplo, certo? Aqui, ó, tá certo? É o ponto triplo aqui e o ponto crítico, ó, tá certo? O que é o ponto triplo? Como já diz, 3 vezes, tá certo? Significa 3. Então, vai indicar aqui, tá certo? Que a pressão, né, e a temperatura da substância em que coexistem os 3 estados físicos em equilíbrio. Aqui, ó. Então, esse ponto aqui, ó, significa que está em equilíbrio os 3 estados físicos. Nesse pontozinho aqui, apenas nele, os 3 estados vão coexistir em equilíbrio, o sólido, o líquido e o vapor, apenas nele, tá certo? E esse aqui, ó, vai indicar, certo? A temperatura crítica de uma substância, além da qual, né, o gasoso é chamado de gás e não mais de vapor. Então, quando chega nesse ponto aqui, tá certo? A partir daqui, tá certo? A substância, né, no estado de vapor, tá, passa a ser chamado de gás, a partir daí, e não mais de vapor, porque a partir desse ponto, essa substância no estado gasoso passa a receber características, né, específicas diferentes. Mas isso aqui, ó, para cada substância vai ter a temperatura e a pressão na qual chega esse ponto. Não quer dizer que é qualquer pressão e qualquer temperatura, não. Cada substância tem essa sua temperatura que vai significar esse ponto crítico. E tem a sua temperatura que vai significar o ponto triplo. Tudo bem? Então, pessoal, nós estamos aqui encerrando a nossa aula. Eu vou disponibilizar um vídeo também, um vídeo complementar, tá certo? Onde mostra um pequeno experimento em relação ao estudo das substâncias para a gente entender melhor essa parte aí do gráfico, tá certo? Desse gráfico, mostrando o comportamento das moléculas para resultar aí nesse gráfico. Tudo bem? Forte abraço e até nosso próximo encontro.